Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois. Livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz um pouco da continuação do livro Há 2000 anos, que trazia toda a saga do Emmanuel quando ele era um senador romano, Publio Lentulus. Esse livro aqui traz só como foi a sequência das reencarnações dele. Aqui ele apareceu como um escravo, o Nestório, mas ele já foi morto depois que ele descobriram que ele era cristão, e ali em uma noite, em uma festa ali do imperador, ele e o filho dele, o Ciro, que era um escravo também e que era o amor da vida da Célia, que esta sim é a protagonista desse livro, e o Emmanuel classifica de uma alma muito adiantada, uma alma muito iluminada, que foi dito aqui que seria até como um anjo, porque ela, nessa existência, ela está realmente dando prova de sacrifício, está dando prova de renúncia e humildade, que é o que foi pedido para o senador Publio Lentulus lá no livro Há 2000 anos, e ele não soube corresponder. E agora a gente vê como é que foi a sequência para ele. E agora, então, nós estamos seguindo os caminhos da Célia, depois que ela foi expulsa de casa, porque ela, tomando o lugar da mãe dela, para quem foi armado uma cilada ali pela pessoa que foi a namorada do pai dela, do Elvídio Lúcius, na época da juventude dele. Com ele teve um filho, porém ele não a assumiu, e ela guardou uma grande paixão, doentia por ele. Ela é a Cláudia Sabina, então, que armou todo um plano ali para estar fazendo com que ele se separasse da mulher dele, fazendo ele crer que ela tinha tido um filho, que ela tinha tido um amante. E a Célia, quando descobriu, quando viu lá tudo armado pela escrava, pela empregada que a Cláudia Sabina colocou ali na casa do Elvídio Lúcius, dos pais da Célia, ela não titubeou e tomou lugar. Disse que o filho, que a criança que tinha sido colocada ali, tinha sido retirada ali daquele local onde eles colocavam os enjeitadinhos. Ela disse que era dela, e por isso ela foi expulsa de casa, e o pai dela disse que ela não teria mais, não deveria mais se considerar filha dele. Ela veio, então, passou por vários muitos dissabores ali nessa saída dela, se via-se totalmente sozinha, jovem, sozinha, sem recursos e ainda levando uma criança, até que ela se encontrou ali, então, na casa de uma pessoa que também era cristão e que contou toda a vida dele para ela, e ela também se abriu para ele. Então eles resolveram que iriam juntos para Alexandria, na África, onde havia então ali um monastério, mas era um monastério só para homens, e ele disse que ele tinha voltado para Roma para buscar a filha dele. Ele pretendia levar a filha dele como se fosse um homem, um rapaz. E aí a filha dele morreu, não foi possível que ele a levasse, e aí então a Célia disse que iria. E eles programaram de ir, porém nesse ínterim morreram o filho a criança, que era a reencarnação do Ciro, o amor da vida da Célia, e morreu também o Marinho, esse ancião que havia dado abrigo a ela, e dito que eles poderiam ir juntos então para o monastério em Alexandria, mas ele deixou todas as economias que ele tinha ali para ela, e que não era muita coisa, mal dava para pagar então a passagem ali para o local, para Alexandria, e foi o que ela fez. Ela então tomou uma embarcação, um cruzeiro, e foi durante a trajetória toda muito calada, até que ela chegou então ali às portas do monastério, e ela foi recebida por uma pessoa que já nas primeiras, depois de entender quem ela era, saber que ela era o filho do Marinho, que ele conhecia, que é quem fundou o monastério junto com o pai Epifânio. Aí ele conta quem é pai Epifânio. Ele diz a Célia: a princípio tudo ia bem, mas nos últimos anos o velho Alfídio Prisco vem abusando largamente da autoridade dele, especialmente depois da partida do irmão Marinho para a Itália. Daí para cá,
Pai Epifânio tornou-se despótico e quase cruel. Aos poucos, vai transformando este pouso do Senhor em caserna de disciplina militar, onde ele recebeu a educação dos primeiros anos. Então, foi assim que ela então ficou sabendo como é que ela seria mais ou menos recebida ali. Ela já estava tendo uma então, introdução ali ao local para onde ela está vindo, porque o superior ali, então, é uma pessoa que tem um passado que ele recebeu, ele foi educado, então, com a disciplina militar, e ele está transformando ali o local e está abusando da autoridade dele, então está sendo despótico e cruel. Esse, então, é a pessoa que fundou esse monastério ali junto do Marinho, que é quem todos pensam que é o pai dela, então que a enviou para lá e que é a última saída dela. Para onde ela vai? Ela não tem para onde ir. Porém, ela que pensou quando encontrou esse senhor que ficaria mais fácil, que ela poderia ficar ali tranquila, ele disse que ela poderia ficar o tempo que quisesse, não foi assim. Agora ela se vendo em mais uma situação bem difícil aqui. E aí eu trouxe ali no final do vídeo anterior aquilo que eu entendo do que está acontecendo com essa pessoa que é o superior desse monastério, que é como o Allan Kardec, Chico Xavier explicam ali no livro dos médiuns sobre o fenômeno da obsessão de fascinação, quando a pessoa tem o poder. E aí ela se sente realmente melhor, mais poderosa até do que Deus, e aí ela se torna despótica e quase cruel, como ele está descrevendo essa pessoa aqui. E ela então não entende o que é, porque se a gente se vê como superior de um pouso do Senhor, a gente tem uma grande responsabilidade, não é? Porém, eu vejo aqui de uma forma diferente. Isso aqui, eu trago mais uma vez a frase de Emmanuel para esse momento aqui, que a Célia chega e entende que ela vai encontrar uma pessoa que o outro já está dizendo que ela é despótica e quase cruel. E aí, então, eu lembro da frase de Emmanuel, nesse mundo de injustiça, não há injustiçados. Eu vejo aqui um plantando e um colhendo. Mas vamos agora, então, dar continuidade a essa que vai ser a terceira parte, então, do quarto capítulo, que é de Minturnes a Alexandria. E eu peço que Jesus Cristo, então, me abençoe a minha leitura para que ela seja fluida e que os meus comentários sejam pertinentes. Se eles não forem relevantes, que eu não faça. Que Jesus Cristo te abençoe, você que está acompanhando o livro, e se tiver uma mensagem para você, que você capte. Emmanuel disse, esse livro é para ler e meditar sobre, não é uma obra de ficção só para passar tempo. E agradecendo e pedindo a Emmanuel e Chico Xavier que possam, quem sabe, me inspirar. Então, continuando, a neta de Quinéio Lúcio ouvia-o profundamente admirada. Pela mostra da portaria, o espírito observador dela compreendeu de pronto que o retiro dos filhos da oração estava igualmente repleto das intrigas mais penosas. Todavia, enquanto coordenava as suas considerações íntimas, o irmão Filipe continuava. Imaginai que o nosso superior vem transformando a ordem de todos os ensinamentos, criando as mais incríveis extravagâncias religiosas. Em contraposição aos ensinamentos do Evangelho, obriga-nos a chamar-lhe Pai ou Mestre, nomes que o próprio Jesus se negou a aceitar na missão divina dele. Além de inventar toda a sorte de trabalhos para os 42 homens desencantados do mundo que estacionam aqui, vem aplicando as lições de Jesus à maneira dele. Se bem nada possamos revelar lá fora, a bem do caráter cristão da nossa comunidade, é lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o Pai Epifânio manda em nós como um rei. Meu Deus! O Filipe, então, aqui, esse que veio abrir as portas do monastério, receber a Célia, trazendo, entregando tudo. Ela não vai se surpreender com nada. Porém, ele trazendo, realmente, meu Deus, onde eu vim parar? Se ela tivesse um outro porto, e se ela não estivesse entendendo que ela está sendo guiada também. Porque aqui, então, ele mostrando
Eu acredito que no processo da obsessão, especialmente isso, beija minha mão, me chama de pai, me chama de mestre. E a gente vê que Chico Xavier, quando o chamavam de mestre, ele dizia, eu, mestre, mestre só existe um. Às vezes eu vi, li alguma coisa ou assisti algum vídeo em que dizem que às vezes ele só assinava cisco. Porque ele dizia que ele era apenas um pedregulho, ele dizia, não sei se é exatamente com essas palavras, mas ele mostrava como é que se dá, como é que se mostra, como é que se dá o exemplo de humildade e de renúncia a eu. E outra coisa, ele dizia sempre, ele respondia sempre nós. Chico Xavier, todos os vídeos, quase nunca eu vi ele dizendo, quando se fazia uma pergunta, ele sempre respondia a nós. E ele estava realmente ali respondendo através, Emmanuel respondia através dele, não é? Então ele dizendo que ele era, e ele entendendo, ele com certeza teve muitos os espíritos trabalhando na sombra que não entenderam ainda, com certeza o atacaram. Eu ouvi histórias a respeito disso também, querendo fasciná-lo. Meu Deus, imagina eu conseguir psicografar 500 mensagens, e é verdade, realmente, eu sou o máximo. Ele poderia ter sido também arrastado pela... como que diz, a vaidade, exatamente, a vaidade, veio agora a palavra, a vaidade humana é o ponto que os espíritos que trabalham para as trevas, quando querem desviar alguém da missão dele, da missão que ele se propôs a vir cumprir para a luz, com a luz, ele usa a vaidade humana, porque é a vaidade que faz com que eu queira que me chame de mestre, que me beije a mão, que me chame de pai, e é a vaidade que me faz fazer o outro, quanto mais eu puder fazer o outro se rebaixar, é melhor, eu me sinto melhor. E é a vaidade que faz então com que essas pessoas fiquem então aí obcecadas, recebem esses obsessores desse processo de obsessão, chamado então, classificado de obsessão da fascinação. Está ali no Livro dos Médiuns, se você quiser ver mais. Então olha aqui, nada podemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o Pai Epifânio manda em nós como um rei. A jovem ainda não conseguira manifestar a opinião, dada a fluência com que o porteiro discorria, quando lhes chegou o ruído de uns passos fortes que se aproximavam. Filipe calava-se, como quem já estivesse habituado a cenas como aquelas, e, modificando a expressão fisionômica, exclamou com voz abafada: "É ele!" Célia, metida nos trajes estranhos e pobres, não conseguiu dissimular o espanto. No limiar de uma porta ampla surgia a figura de um velho septuagenário, cujos caracteres fisionômicos apresentavam a mais profunda expressão de convencionalismo e orgulhosa severidade. Vestia-se como um sacerdote romano nos grandes dias dos templos politeístas e, apoiado a uma bengala expressiva, passeava por toda a parte o olhar fulgurante, como a procurar motivos de irritação e desagrado. Gente, e não precisa ser esse personagem que ele está mostrando, essa personagem que ele está vestindo, que fez com que ele... Por estar passando por esse processo de obsessão que ele se acha. Então é mais ou menos, não é visto somente em pessoas que têm poder assim de ser o superior de um local como esse. É bem comum também, olha-se aqui uma pessoa que chega e que é toda ela, e olhando por toda a parte já fica procurando motivo para reclamar, para dizer, olha, isso aqui você fez errado, não é? Olha que lição incrível aqui pra gente, né? Onde é esse cantinho que a gente ainda está agindo dessa forma?
se é que a gente está agindo dessa forma. Emmanuel disse, leia esse livro e medite. Eu vou meditar, será que tem ainda alguém, em algum momento, em alguma passagem, em algum ponto assim da minha vida, do meu dia a dia, que eu fico procurando motivo de irritação e desagrado só para apontar, talvez não aqui para ser o chefe, mas para estar apontando e aí só traz, como ele falou ali da Cláudia Sabina nas páginas anteriores, quando ela voltava para casa, os escravos, os empregados já ficavam com medo. Ela é com certeza uma dessa que busca motivos de irritação e desagrado. Felipe, exclamou ele em tom intempestivo. Mestre, exclamou o irmão da portaria com a mais fingida humildade. Apresento-vos o filho de Marinho, que seu coração de pai não pôde acompanhar até aqui, dada a surpresa da morte em Minturnes. E olha aqui, mais um ponto aqui que eu acho legal chamar a atenção. Olha aqui, quando ele diz, Felipe, gritou de qualquer jeito, o outro respondeu, mestre, com a mais fingida humildade. Então, quem são as pessoas que esse tipo quando a gente está fascinado pelo poder e a gente acha que todos os outros devem se curvar a nós, devem beijar as nossas botas, quem são essas pessoas que a gente tem ao nosso lado ali? São pessoas que estão fazendo com a mais fingida, estão fingindo humildade, mas a gente está criando o quê? Só inimigo, não é? Só criando pessoas que enviam energias negativas para a gente. Não é de jeito nenhum o melhor para nós próprios, estamos dando um tiro no pé. Ouvindo aquele esclarecimento inesperado, Epifânio caminhou para o jovem que lhe era inteiramente desconhecido, pronunciando quase secamente a saudação evangélica como se for um leão, utilizando a legenda de um cordeiro. Meu Deus! Emmanuel deixa bem, de uma forma tão alegórica aqui, olha só, ele então chegou e fez aquela saudação, paz em nome do Senhor, porém como se fosse um leão utilizando a legenda de um cordeiro. Porque quem foi o mestre? Quem é o mestre? Quem foi? Não, mas foi quando estava aqui encarnado entre nós, mas é o nosso mestre, o meu mestre, pelo menos a minha forma de entender, é Jesus Cristo. E quando foi que ele tratou dessa forma? Ele era chamado até o cordeiro, porque ele diz, ele é manso, com ele tudo é leve. Então não existe. Então ali mais atrás, quando a Célia perguntou e o avô dela, como ela agiria, o avô dela diz, pergunte-se como Jesus Cristo agiria. Então quando nós estamos em situação de estarmos em que temos subordinados, eu acredito que a gente deve estar sempre agindo como o mestre. O mestre que não precisa ser chamado de mestre, ele sabe que ele é o mestre e por isso ele trata todo mundo como deve ser tratado. Todo mundo, porque ele sabe que ele faz parte de todo mundo, todos estão todos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele entende essa máxima de Jesus Cristo, que sim, é o mestre. Então aqui, por isso que o Emmanuel diz que aqui ele usa como se fosse um leão, utilizando a legenda de um cordeiro. Paz em nome do Senhor. Célia respondeu, conforme seu venerando amigo lhe havia ensinado antes da morte, entregando ao superior da comunidade a carta paterna. Depois de passar rapidamente os olhos pelo pergaminho, Epifânio acentuou com austeridade. Marinho deve ter morrido com todo o idealismo dele de cigarra. E como se houvera pronunciado aquele conceito tão somente para si mesmo, acrescentou com sua expressão severa, dirigindo-se à jovem. Desejas de fato permanecer aqui? Sim, meu pai, respondeu o suposto rapaz entre tímido e respeitoso. Continuar as tradições de meu pai foi sempre o meu desejo desde a infância. Aquele tom humilde agradou a Epifânio, que lhe falou menos agressivo. Sabes, porém, que a nossa organização é constituída de cristãos convertidos que possam cooperar em nossos esforços não somente com o valor espiritual, mas também com os recursos financeiros imprescindíveis às nossas realizações. Teu pai não te deixou pecúlio algum após haver baixado ao sepulcro em Minturnes? Oh, uau!
e além de estar fascinado, achando que é o rei, que é realmente o mestre, que precisa ter beijado a mão, chama de pai ou mestre, ainda está todo ligado ao poder financeiro também. Ele é como Chico Xavier, Emmanuel explicou ali no livro Há 2000 anos, onde havia aquele feiticeiro também, o Araxes. Ele explicou bem que ele era um médium que, com todas as faculdades bem desenvolvidas para fazer um trabalho para a luz, e ele chegou e também se fascinou com dinheiro, com as posses materiais, e aí ele estava trabalhando para as trevas e vivendo na mais profunda pobreza, como nós vimos também essa feiticeira que trabalhou aqui com a Cláudia Sabina também, o grau de pobreza que ela vive ali no lugar, nos subúrbios de Roma. E aqui então, a primeira coisa que ele pergunta, ao invés de a pessoa chegou de uma viagem tão longa, deve estar cansado, deveria estar tendo um quarto para repousar, para poder tomar um banho e depois receber uma refeição. Mas não, a primeira coisa que ele pergunta então é se o pai dele não deixou dinheiro. Minha herança cifrou-se apenas ao capital indispensável à viagem até Alexandria. Entretanto, acentuou inocentemente, meu pai revelou-me há tempos que sua pequena fortuna foi empregada aqui, asseverando-me que a administração da casa saberia acolher-me, recordando os serviços dele. E aqui eu acho interessante essa pontuação que o Emmanuel fala, que o Emmanuel coloca, que ela assentou inocentemente, mas uma forma de mostrar a ele, ó, meu pai revelou que a pequena fortuna dele foi empregada aqui, então se é o dinheiro do meu pai, eu tenho todo o direito de estar aqui. Ora, revidou Epifânio, evidenciando contrariedade. Fortuna por fortuna, todos os que descansam neste retiro tiveram no mundo, trazendo seus melhores valores para esta casa. E aí o Epifânio trata logo de dizer que não foi só ele, todo mundo então trouxe. Mas aí a gente sabe, o Marinho contou que foi ele que fundou junto com o outro. Então é ele que colocou mais ali, pelo que eu entendi da história. Mas meu pai, implorou Célia com sincera humildade, se existem aqui os que descansam, deve existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir a instituição em alguma coisa. Não me negueis a realização de um ideal tanto tempo acariciado. O superior parecia comovido, revidando com ênfase. Está bem, farei por ti quanto estiver ao meu alcance. E mandando Filipe ao interior em busca de um grande livro de apontamentos, iniciou minucioso interrogatório. Seu nome? O mesmo de meu pai. Onde nasceu? Em Roma. Onde recebeu o batismo? Em Minturnes. E após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe ríspido, investindo na sua austera superioridade. Atendendo à tua vocação e à memória de um velho companheiro, ficarás conosco, laborando nos serviços da casa. Quero, contudo, esclarecer-te que, aqui dentro, faço cumprir rigorosamente o Evangelho do Senhor, de acordo com a minha vontade, inspirada do alto. Olha que interessante, quando a pessoa está assim fascinada, ela acha realmente que ela está fazendo o que é certo. Ele faz cumprir rigorosamente o Evangelho do Senhor, mas ele mesmo diz, de acordo com a minha vontade, porém inspirada do alto. Quer dizer, é exatamente o que deve ser feito, ninguém pode contestar. Depois de muitos, e aí ele continua, depois de muitos anos de experiência, reconheci que o pensamento evangélico terá de organizar-se segundo as leis humanas ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro. Os cristãos de Roma, como os da Palestina, padecem de uma hipertrofia de liberdade que os leva instintivamente à disseminação de todos os absurdos. Aqui, todavia, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. Uau!
mostrando que, já que é ele, de acordo com a vontade dele, olha o que manda aqui, ele faz cumprir rigorosamente o evangelho do Senhor, mas de acordo com a vontade dele. E ele reconheceu que o pensamento evangélico terá de organizar segundo as leis humanas ou não vai sobreviver. Ou seja, não está certo. O pensamento evangélico que Jesus Cristo deixou não está certo. Ele tem que se organizar de acordo com as leis humanas, senão ele não vai sobreviver. Ele entendeu isso. E aí, então, aqui ele diz que ali fora eles padecem de uma hipertrofia de liberdade, porém ali no monastério a disciplina cristã haveria de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. Ou seja, todos ali cordeirinhos sendo arrastados para onde ele quisesse levar. E não porque se fosse de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, não. Ele viu que não estava certo também. Coitado dele. A jovem escutou serenamente, guardando no íntimo suas impressões particulares de quando lhe era dado observar, enquanto Epifânio a encaminhava ao interior, apresentando-a aos demais companheiros. Transformada no irmão Marinho, Célia passou a viver a vida nova, singular e desconhecida. O mosteiro vasto, onde se reuniam mais de 4 dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos prazeres do mundo, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas, eliminativas de todas as florações do messianismo. Reparou que ali não havia a simplicidade das catacumbas. A simbologia pagã parecia invadir todos os departamentos da casa. Aqueles romanos convertidos não dispensavam as fórmulas de oração aos antigos deuses deles. Por toda parte pendiam cruzes grandes e pequenas, talhadas em mármores ou madeira, esculturadas em moldes diversos. Havia salas de prece em que repousavam imagens do Cristo de marfim e de cera prateada, dormindo inerte entre verdadeiros tufos de rosas e violetas. O culto exterior do politeísmo parecia redivivo, indestrutível e inelutável. Então aqui ela observando tudo aquilo que ela já foi antecipadamente já foi explicado para ela ali pelo porteiro quando ela chegou. Então eles estão mudando ali, como nós vimos no livro Boa Nova também. Eu fiz uma série, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, que mesmo ali na Casa do Caminho havia Tiago. Se não me engano, era Tiago, porque haviam 2 Tiagos, não é? Havia um, então, que mantinha ali, era ele que fazia com que ainda houvesse a circuncisão, e ele mantinha ali muito ainda das leis mosaicas. Então, a gente vê aqui, e foi ele que, quando Paulo de Tarso chegou para prender a Estevão, ele foi o único que não foi, porque ele não negou, ele se colocou como se ele estivesse do lado das leis mosaicas, apesar de estar ali no local, então, de reunião de cristãos. E aqui, então, nesse local em que a Célia foi, nesse monastério, em que deveria ser diferente, onde apenas o Evangelho de Jesus Cristo, como ele deixou, deveria, então, estar sendo trabalhado, discutido ali. A gente vê então que eles estavam ainda oferecendo orações aos antigos deuses e que o culto exterior do politeísmo parecia redivivo, indestrutível e inelutável. Meu Deus, para onde a Célia foi? Não a pobre Célia, porque a gente entende, mas a Célia foi, né? Para a sua manutenção, notava ela a mesma intriga dos padres flamínios de Roma, figurando-se-lhe que o Evangelho ali constituía mero pretexto para galvanizar as crenças mortas. O espírito formalista de Epifânio buscara adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, das refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito. O sentido de espontaneidade da lição do Senhor no Tiberíades, por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes, havia desaparecido. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços.
O mais interessante é que naqueles monastérios remotos da África e da Ásia, onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexíveis da metrópole, já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade para repasto das intrigas e dos pontos de vista individuais. Célia estranhou que dentro de um instituto cristão por excelência pudessem vigorar aberrações como essa que vinha diretamente dos colégios romanos, onde pontificavam sacerdotes flamíneos ou vestais, mas era obrigada a aceitar as ordens superiores sem deixar transparecer seu desencanto. Condenando embora tais manifestações nocivas do culto exterior, a filha de Ovídio em breve conquistaria a admiração e confiança de todos pela retidão do proceder a evidenciar os mais elevados atos de humildade e compreensão do Evangelho. De trato ameníssimo com o amavio das palavras carinhosas e amigas dela, o irmão Marinho transformava-se no ímã de todas as atenções, edificando as afeições mais puras naquele convívio singular. Contudo, alguém havia ali que guardava o mais venenoso despeito em face da sua vida pura. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico e original se habituara a mandar em todos os corações com brutalidade e aspereza. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro que merecesse censura irritava-lhe o espírito tirânico. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre pela sublime compreensão de fraternidade e de amor de que davam pleno testemunho. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior dentro da candidez espiritual dela. Então, aqui o início ali da vida da Célia, nesse monastério, então, em que ela encontra uma pessoa ali totalmente obcecada por ser o melhor, por ser o maior, por ser o mestre. Ele é o que é só ele que tem vontade, tudo acontece de acordo com a vontade dele, e que já se mostra muito incomodado, porque ele não encontrou nada nela que ele pudesse censurar. Então vamos ver como é que vai continuar no próximo vídeo também, trazendo aqui o que eles falaram desses sacerdotes. Aqui vamos trazer quem são os sacerdotes que eles estão se referindo aqui, flamíneos. E para não ficar muito mais comprido esse, eu termino por aqui e te convido a vir, porque aí a gente vai fazer a última parte desse 4º capítulo no próximo vídeo. E se você gostou desse e quiser compartilhar, muito obrigada. Se você quiser deixar seu like também, muito obrigada. Se você quiser passar lá no meu canal e se inscrever, tem outros livros lá. Muitos, tem outros do Chico, mas também tem muitos outros livros lá e outros vídeos, tá bom? Eu espero que, se você quiser ir até lá, eu agradeço. E deixar a sua curtida também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!